Vamos aprender a deixar a nossa casa mais gostosa, porque afinal de contas é o nosso lar, né? Tem que estar ali, aquele cantinho que agrada, que acalma, que acolhe. Então, vamos falar de verdinho dentro de casa? Dica de jardinagem agora, hein? E a dica é para suculentas. Eu amo. Suculenta é uma planta linda, né? E a gente pediu para o jardineiro paisagista Randall Fidense dar dicas de como cuidar das suculentas. É uma planta bem resistente, mas como todas as outras, ela também precisa de alguns cuidados. Não é simplesmente regar uma vez por semana, largar ela para lá. Não, a gente tem que observar as necessidades dessa planta. Quer ver? Ele fala mais sobre isso. Não é, Randall? Conta pra gente! É isso mesmo. Muita gente pensa, porque suculenta veio do deserto, e tem sempre que lembrar disso, que você pode deixar a planta que ela se vira sozinha. Não é bem assim. Ela também requer os seus cuidados. Bom, o primeiro, quando você compra ou ganha, é observar a terra. Terra muito argilosa, muito com esse aspecto de barro, não é uma terra boa. Então, a gente sempre gosta de pegar uma terra preta, que você deve ter em casa, um saco aberto, ou ter num canteiro, misturar com areia para ter o substrato ideal para as suculentas. Então você faz uma pequena reforma no seu vaso se precisar. Outra coisa, as pessoas estão colocando em banheiro, na sala, na cozinha, ótimo, ela vai bem em todos os lugares. Só que se você perceber que ela começa a ficar muito comprida, muito pescoçuda, como a gente chama, ela está procurando sol, porque originalmente elas nasceram lá no sol, lá no deserto. Então vamos achar um lugar, aproximar de uma janela ou deixar num ambiente externo onde ela tem esse contato com o sol. Um exemplo de planta que está procurando sol e está ficando pescoçuda, ou seja, ela para de soltar folhas aqui na base, produz sol aqui em cima, procurando literalmente o seu lugar ao sol. Caso a sua suculenta esteja nessa situação, o que você pode fazer? Você vai pegar uma tesourinha bem fina e vai cortar o caule dela mesmo para fazer a folha aproximar da terra. Na hora do replantio, você vai enterrar essa parte que é a que está sem as folhas. Olha aqui já uma raizinha nova, que já vai ajudar o enraizamento da sua planta nova. E vai enterrá-la aqui, já mudando de ambiente para um ambiente mais adequado. A rega, a mesma coisa. Primeiro, a observação. Olhar a terra, tocar a terra, porque muita água apodrece a sua suculenta. Nenhuma água vai secar, então você tem que achar ali um equilíbrio entre uma coisa e outra através da observação. Agora vale a observação de como ela vai se comportar daqui para frente. Talvez as primeiras folhas de baixo sequem e murchem, normal. O importante é que ela fique bem e vigorosa na parte de cima. As pessoas acham que só vai para frente quem tem o tal do dedo verde e que ela não tem, que ela mata as plantas. O que acontece é, onde você está plantando? Qual é a origem da muda? A qualidade da terra que você está usando? A atenção que você dá para suas plantas. Então, aqui dois exemplos. Nós temos uma terra comum, tirada de barranco, e uma terra vegetal preparada, com decomposição de poda, um pouquinho de calcário, vários estercos já curtidos. Então, por análise visual, você pode ver que essa terra marrom, mais argilosa, é a terra mais pobre de nutrientes. A terra mais escura, que lembra sítio, quem já morou, teve os avós que moraram em sítio, que tinha horta, vai saber. Sempre que a terra for preta, ela é muito mais rica em nutrientes e minerais, que vai ajudar a sua planta a se desenvolver muito melhor. O adubo que a gente vai dar para ela é o nutriente, é a alimentação que a água e a terra já não dão mais. Então nós vamos, na verdade, repor o que a terra já não entrega mais para a planta. Isso pode ser feito de duas maneiras. Pode ser feito de uma maneira orgânica, com adubos feitos em casa. Aí entra borra de café sem açúcar, casca de ovo triturada, casca de banana, a própria mini compostagem que você faça com cascas de alimentos
limpos, sem sal principalmente. É uma maneira. A outra são os adubos industrializados, que não são sempre vilões, não são sempre químicos. Tem muitos adubos muito bons. Você tem que ver a composição deles. Aquela fórmula que muita gente já ouviu falar, o tal do NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, são o que alimentam a planta em doses do que elas mais precisam. Por exemplo, o nitrogênio faz a planta crescer, o fósforo faz a planta florescer e o potássio dá os frutos. Então são as etapas naturais dela. Além disso, tem cálcio, ferro, manganês, cobre, que os adubos industrializados concentram e a planta acaba recebendo e fica muito feliz. Outra coisa muito importante é que a maior parte dos adubos industrializados devem ser diluídos em água e aplicados na terra, nunca na planta toda. Ao menos que você leia na embalagem que o adubo é foliar, ou seja, deve ser aplicado na folha das suas plantas. Então é um detalhe muito importante porque o adubo pode queimar as suas folhas. Nessa aplicação errada e também na dosagem. Quando você for usar o adubo industrializado, na dúvida, coloca menos na sua mistura, porque o excesso dele também é prejudicial à planta. Muita gente se queixa da falta de espaço para ter a sua areazinha verde, o seu cantinho verde ou o seu vaso que seja. Falta de espaço não é problema. Se você não tem chão, você pode partir para as paredes. A parede próxima à janela, parede da varanda do seu apartamento, parede da área de serviço. Aí tem uma infinidade de estruturas que podem abrigar o seu jardim vertical. Duas coisas são importantes. A incidência de sol, se bate muito sol ou pouco sol, e a escolha que você vai fazer das plantas para colocar no seu jardim. Você pode misturar plantas que cresçam para cima com outras que sejam pendentes para criar uma forma final mais bonita, mas o que mais vai importar é a quantidade de sol e o tipo de plantas. Aí você pode usar pallet com vasinhos encaixados, pode pensar numa estrutura maior, quem tem espaço como a nossa. É uma treliça de metal encapada com fibra e os vasinhos encaixados nela. Pode optar por garrafa PET, nós temos clientes que fazem hortas em garrafa PET na parede, e uma infinidade de outras maneiras de ter o seu jardim vertical em qualquer espaço. Agora, se o seu sonho é ter uma pequena horta, literalmente o seu sonho de consumo, mas é o consumo para comer, você tem que pensar em alguns detalhes. Por exemplo, tem gente que fala, não, eu quero plantar tudo que eu como. Não vai dar certo. A gente adianta que é um sonho um pouco distante, porque você não consegue cuidar às vezes, as espécies não se combinam entre si. Então, escolhe, foca em algumas coisas, por exemplo, coisas que vão bem em qualquer espaço. Hortelã, manjericão, alecrim, pimenta. Quem não gosta de fazer um suco de abacaxi com hortelã? Algum molho, colocar umas folhas de manjericão. Então são espécies que vão bem em pequenos espaços, tendo pelo menos um pouco de sol e que exigem muito poucos cuidados. Para partir para alface, rúcula, é outra história. Você vai precisar de mais espaço e muito mais cuidado. É possível também, mas tem que pensar o que você quer fazer e o que você vai conseguir cuidar para não ter frustração. Cláudia, esse é um detalhe muito importante, muito bacana e fácil de fazer. Você tem a limpeza das folhas secas que você chega e tira, e tem a questão das flores também. As pessoas às vezes têm dó de tirar a flor seca, falar, mas a planta não sente. Eu te garanto que ela sente mais de continuar com a flor seca do que se você tirar e dar condição dela soltar mais botões novos. Então é uma limpeza saudável para a sua planta. E eu vou te mostrar como você pode fazer isso de uma maneira muito simples, dependendo da planta e do tipo de flor que você tem. No caso dessa bela petúnia, quando a florzinha começar a murchar e secar, a gente vem e tira. Chamam também de técnica do beliscão. Você belisca e ela sai. Se você encostou e a flor não sai, você deixa. Mas não deve fazer isso, só deve pegar nas que já estão já com uma aparência mais caidinha e murcha, por exemplo.
você percebe que em pouco tempo começa a rebrotar muito mais flores novas. No caso das rosas, por exemplo, aqui tem uma mini rosa e aqui uma roseira comum. Você não vai tirar só a flor, como aquele caso do beliscão. Você tem que cortar o caule dela abaixo da flor. Você pode contar 2 gemas, que é onde saem os galinhos novos. Vem aqui e faz a poda. Isso fortalece e estimula que a planta solte brotos novos na parte de baixo. Sempre vai cortar em diagonal, assim o corte. Você evita de cortar assim, e isso não é a superstição nem nada disso, é porque quando você corta na horizontal, pode acumular água da chuva ou das regas aqui dentro e entrar fungos ou bactérias. Quando você corta na diagonal, a água bate e escorre. No caso do gerânio, que é uma planta super querida aqui pelos brasileiros, a gente pegou uma planta que está com bastante folha seca e amarela. Só de encostar nelas, elas já saem e é muito importante fazer a limpeza dessas folhas. Pouco tempo depois você já vê que a planta começa a rebrotar com folhas novas muito mais rápido. Agora o corte da flor do gerânio também não é aqui, é nessa base. Por exemplo aqui, começou a secar, você vem aqui. Quanto mais rente você cortar, você evita de deixar pedacinhos de caule que não alimentam a planta e que não vão florescer. E isso dá mais energia para a planta soltar folhas e flores novas. Show de dicas, né? E tem mais, sempre dicas de paisagismo aqui. Aliás, dicas o tempo todo. A gente só para de aprender quando para de viver. É isso mesmo, a gente está vivo, a gente vai aprendendo sempre.